A gente vai falar sobre um efeito que eu descobri há pouco tempo e eu fiquei fascinado, que é o efeito Dunning-Kruger, fenômeno que leva indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto a acreditarem saber mais que outros, mais bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e cheguem a resultados indevidos. Essa é a descrição que a gente achou na internet sobre o efeito Dunning-Kruger. Eu ouvi falar desse efeito no podcast sobre economia, que são aqueles gênios da bolsa do fim do ano passado, porque a bolsa subia, qualquer coisa que comprasse, você ficava positivo, você aumentava o seu capital, porque era morro acima, era montanha-russa morro acima. E aí muita gente se achou gênio da bolsa, quando caiu, deu com os burros na água, como diriam os mais antigos. Mas para explicar isso, estou trazendo aqui o Matheus. O Matheus já participou de alguns programas com a gente. Ele e o André são do Mastermind Criciúma, Mastermind sul-catarinense. E o Mastermind, como o próprio nome diz, é a mente mestra. Eles são especialistas em como a mente influencia nos nossos negócios, na nossa vida, no nosso planejamento. Matheus, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu agradeço também o convite, Arthur, e boa tarde a todos que nos ouvem. Essa presença não presente ainda por conta da Covid-19, essa presença online, mas eu ganhei entrevistas em vídeo, isso foi muito bom. Aquele tipo de inovação que eu estava postergando, mas agora por conta disso a gente tem várias entrevistas gravadas, então eu já convido o pessoal aí no nosso canal do YouTube da Som Maior 48, tem várias entrevistas que eu faço aqui, principalmente essas não factuais, que valem para daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Eu faço questão de gravar em vídeo para ficar para consultas futuras. Matheus, efeito Dunning-Kruger. Depois tem a síndrome do impostor também, que é o contrário, mas vamos começar por esse. A pessoa começou, vamos falar do investidor, começou a estudar, leu um pouquinho das informações que tem, viu alguns vídeos no YouTube, agora eu sou investidor, foi lá e, pô, vou investir aqui porque eu conheço, tal. E aí, como é que faz? Por que acontece isso com a pessoa? Isso é uma coisa comum, não só para os investidores, mas nos investidores a gente vê muito isso, Arthur, porque ele vai lá, estuda alguma coisa, conhece um pouquinho, cai numa tendência, pega uma onda, como a gente ouve isso hoje muito isso, né? Pegou uma onda de elevação, fez o negócio certo, fez o investimento certo e deu certo naquele momento. E aí essa pessoa, ela tem na sua mente e até pela sua experiência uma pequena confusão daquilo que ela realmente sabe, ou daquilo que foi uma experiência, ou por que não falar também, Arthur, daquilo que foi uma sorte. Baseada nessa experiência, ela diz, eu sei tudo disso e está aqui a prova, eu fiz e funcionou e deu certo. Mas isso deu certo num momento. Eu trago um outro exemplo, Arthur, também bem simples. Quando começou a pandemia, acredito que tu tenha recebido, e muitas pessoas que nos ouvem também tenham recebido um áudio ou um vídeo de uma pessoa que pegou o coronavírus, que se cuidou e que está ali naquele vídeo dando sugestões do que acontece, do que deve ser feito, do que não deve ser feito, como se fosse um especialista em pandemias ou um médico, enfim. A pessoa sente-se que... O cara pegou uma doença e veio junto um PhD em medicina. Isso, ele é experiente naquilo porque ele pegou aquela doença. Isso é muito comum. Este estudo foi feito por esses dois psicólogos, David Kruger e o outro, o sobrenome é Dunning. Eu não sei o primeiro nome dele, não me recordo agora. Esses dois psicólogos fizeram essa pesquisa. Uma outra coisinha bem rápida e bem simples, tu coloca um tema polêmico no teu Facebook ou no teu Instagram e pede que as pessoas comentem sobre aquele tema. Ou nem pedindo, mas as pessoas vão comentar sobre aquele tema. Hoje, Arthur, existem aí no mundo todo, não só no Brasil, mas entre os nossos meios, centenas de especialistas entre atitudes de racismo ou antirracista. Por quê? Porque quando se fala sobre algum tema, as pessoas pensam que sabem e pensam que sabem muito. Uma coisa que é importante observar, e aí eu faço essa pergunta, eu e o André, nós fizemos nas nossas turmas, principalmente nas turmas de Enneagrama, quando é um treinamento de autoconhecimento, porque isso é conhecer a sua própria capacidade. Se eu perguntar para ti mesmo, Arthur, vamos inverter a posição aqui agora, eu viro o perguntador, o entrevistador e tu o entrevistado. Do mundo que tu estudou já, jornalismo, das especializações que tu já fez, daquilo que tu já conhece pela tua própria experiência em rádio e em meios de comunicação, o quanto que tu sabe, se tu fosse dimensionar isso de 0 a 100%? Bem pouco. Bem 0 a pouco. 100% vai, uns, sei lá, 20%.
Uns 20%. Pois é, aí tu estuda 5 anos, tu tem experiência, e tu diz que tu sabe 20%. Por que que tu dizes isso? Porque existe muita coisa. E aí te trago mais uma informação, Arthur. Quanto mais tu estudar, quanto mais conhecimento tu buscar, mais tu vai saber que tu tem muito a aprender. Então, este efeito que nos causa de que quando conhecemos alguma coisa, e às vezes rapidamente, tu faz um estudo, se tu ficar 2, 3 dias, e a pandemia aí nos trouxe essa possibilidade de ficar 4, 5 dias sem ter o que fazer e buscar um curso, buscar um treinamento, buscar um estudo qualquer, tu fazendo isso, tu tem a impressão que, nossa, quanta coisa eu sei. E tu acaba sabendo mais do que a maioria das pessoas. Só porque isso vai te levar, e isso a gente precisa ter um cuidado muito, de ter uma autoconfiança acima do elevado, acima daquilo que é necessário. Essa autoconfiança demasiadamente, ela vai se tornar prejudicial. A pessoa se pensa que sabe alguma coisa e não sabe nada. Pode ser que pela sorte ela consiga num ou no outro momento, e aí chamam isso de sorte, tem algumas pessoas que dizem, sorte não existe. Não, existe sorte sim. Tu consegue ela num primeiro dia, tu consegue ela num segundo, mas tu não vai ter ela para a tua vida toda se tu não tiver competência. Então, essas pessoas que se envolvem nisso, que se encontram sob este efeito de que eu conheço alguma coisa e logo sei muito mais que a maioria e sabendo muito mais que a maioria, eu sei tudo, elas caem nesse engano de pensarem que sabe tudo. Isso leva ao quê? Primeiro, a ficar falando sem ter certeza. E aí pode fazer papel de bobo, papel de tolo. Principalmente quando se encontrar com alguém que sabe mais. Segundo, que pode levar essa pessoa também a achar que não precisa mais adquirir conhecimento. Que aquilo que ela já sabe, porque é mais que a grande maioria, já é suficiente. Este efeito causa esses dois problemas que são os mais graves, mas podem causar uns outros, que é a autoconfiança de uma forma exagerada. Esse efeito... Inclusive, deixa eu só fazer um Sim, adendo. sim. Quando dá certo na primeira, como esse contexto que eu ouvi, essa questão do efeito Dunning-Kruger, que foi essa maravilha de 2019, segundo semestre de 2019, foi ótimo para todo mundo se achar bom investidor, que daí dá certo, aí o cara acha, pô, o que eu estudei já me levou até aqui, então fechou, né? E aí, quando ele vai de novo com mais dinheiro, com mais risco, aí ele se quebra maior porque caiu lá de cima, né? Uhum. Nisso, Arthur, a ciência ela é muito cautelosa nessas situações. Daquilo que nós vivenciamos novamente agora, né? Estamos estudando aí, os cientistas estão estudando uma vacina para o corona. Agora, não é um remédio que tu colocou lá em alguém que vai funcionar. Assim é no investimento, assim é nas empresas, assim acontece com todas as pessoas. Não existe uma receita para os negócios, não existe uma receita para os investimentos, não existe uma receita pronta para qualquer coisa. O que existe? Existe um caminho que aquela pessoa tomou naquele momento. Cuidado que ela tem que ter. É que, tomei esse caminho, deu certo, então agora eu tenho a fórmula. E agora eu vou distribuir esta fórmula para as pessoas que querem fazer o mesmo caminho. Muda um milímetro na direção e o caminho é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, o que é importante entendermos é que não é uma experiência, não é um simples fato isolado que vai te trazer um caminho a ser seguido. Por isso a gente vê em tantas outras, por isso que daí na ciência isso não se aplica de forma nenhuma. Por quê? Porque a ciência não admite uma única experiência, um único fato. Esse remédio aqui funcionou para aquela pessoa, para aquele corpo, para aquele organismo, mas para as outras vai funcionar também? Isso, na ciência, é muito claro, muito tranquilo. Para os negócios, e aí no exemplo que tu cita do investimento, mas tantos outros exemplos que o cara vê lá, o vizinho se deu bem com aquilo, o amigo se deu bem com aquilo, eu também vou fazer, é só aplicar aquilo na minha vida que isso vai funcionar. Isso não funciona desta forma. Por isso, é muito importante a gente entender os efeitos de que um pouco conhecimento vai te levar à falsa impressão que tu conhece muito sobre alguma coisa. Mas tem um outro lado também, né, Arthur? É exatamente o que eu ia puxar agora, que é a síndrome do impostor, que a pessoa começou a estudar, se aprofundou, viu que para cada pergunta que ele responde
são duas perguntas novas que se abrem na frente dele, parece uma hidra que quando corta uma cabeça aparecem duas, e aí a pessoa chega num ponto em que ele fica inseguro quanto à sua preparação, que é exatamente o oposto do que a gente falou agora do Dunning-Kruger. Como é que faz para não cair nem para um lado nem para o outro, já que a gente está falando de dois extremos? E é mais fácil, já vou emendar a segunda pergunta, é mais fácil tu convencer o paciente de Dunning-Kruger que ele não é tudo aquilo, ou tu convencer o falso impostor de que ele é muito mais que aquilo? Assim, Arthur, é importante a tua colocação e tu já coloca ela de uma forma bem provocativa, né? O que é mais fácil? E isso, o que é mais fácil, vamos começar pela última pergunta, né? O que é mais fácil, ele é muito relativo. E se eu te falar, o mais fácil é pelo efeito Dunning-Kruger, é uma situação, ou pela questão do auto-impostor, né? Essa síndrome do impostor, as duas situações são muito particulares às pessoas que estão vivenciando isso. A primeira, que a gente já conversou, cuidado maior, para ti não sair por aí falando como se entendesse, fazendo papel de bobinho. E o que vai acontecer? A primeira pessoa que tu encontrar que entende daquilo ali, vai deixar tu falar sozinho, porque ele não vai nem discutir. Isso é muito comum, é muito comum a gente ouvir assim, ó, a pessoa que entende do negócio não fala muito. Aquele que entende é com poucas palavras. Por quê? Porque não vai ficar falando aí. Hoje em dia, o Facebook, o Instagram, as redes sociais nos mostram muito isso, das pessoas que falam de qualquer coisa. Existe entendido para tudo. Para tudo existem entendidos que sabem um pouco e acham que sabem muito. O inverso disso, daí tu já fez essa introdução muito bem feita, são as pessoas que... E aí o que acontece? Daquilo que a gente conversou. Tu fez lá uma faculdade, ou tu começou a investir, ou tu aprendeu alguma coisa, e daí tu vai buscando mais conhecimento e identifica que, meu Deus, tem muita coisa a aprender. Existe muita coisa e eu não sei nada. E aí tu começa a buscar mais conhecimento. E quanto mais tu vai buscando conhecimento, mais tu vai entendendo que tem muita coisa para se aprender. Aí tem lá aquela frase conhecidíssima no mundo inteiro do filósofo Sócrates, atribuída a ele, né? Que ele diz lá, depois de muito estudo, só sei que nada sei. O problema disso, é claro, essa pessoa vai ter sempre uma humildade natural, ela vai até em alguns momentos, as pessoas vão dizer, nossa, como aquela pessoa é humilde, conhece tanta coisa, mas a gente nem imagina que ela conhece o tanto que ela conhece. O que acontece? Isso vai diminuindo a confiança. Ou seja, a pessoa vai sempre sentir-se que não está suficientemente preparada para a ação. Aí o cara começa a estudar investimento. Aí ele estuda 1 mês, 2 meses, ele é um cara diferente daquele do efeito Dunning-Kruger, que está aí com a síndrome do impostor, e daí ele começa, não, eu tenho que aprender mais, eu não posso investir antes de aprender, tenho que buscar mais conhecimento, e daí ele não investe nunca. Porque quando que ele vai ter um conhecimento suficiente para investir? Quando que ele vai ter o conhecimento suficiente para colocar em prática algo que ele deseja? Não vai ter esse conhecimento suficiente nunca. Nunca vai ter. Sempre vai ter mais a se aprender. Então, daí tem esses dois opostos, em que eu penso que já sei tudo e saio daí fazendo loucuras, fazendo até papel de bobinho, ou eu penso que nunca vou saber tudo e por nunca saber tudo eu não posso iniciar nada. Aí nós vamos lá, Arthur, para alguém que tu conhece um pouco aí, se não bastante, que é o Bill Gates. Ah, ok. Já ouviu falar dele, né? Já. Tem algumas pessoas que brincam, que dizem que se o Bill Gates, aí o pessoal do TI aí, que não é a minha área, né? Mas okay. Se o Bill Gates tivesse esperado para lançar o Windows, quando o Windows estivesse bom, ele não teria lançado até hoje. E verdade. ele construiu toda a sua riqueza lançando um sistema operacional, home office aí tem no vídeo aí, né? Tá vendo aí, né? Tem filho, tem tudo. Nesse sistema operacional que ele criou, ele foi fazendo com o conhecimento que existia e colocou em prática. E depois de colocar em prática, é óbvio que vai precisar de um aperfeiçoamento. Então, o que nós precisamos entender? O equilíbrio entre o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor. Eu não posso me colocar totalmente para o lado de que eu não sei nada e porque eu não sei nada eu não vou começar as coisas, preciso estudar e passar a vida inteira estudando sobre algo sem ter realizado nada.
eu não posso também achar que, estudando um mês, dando um tiro e acertando no primeiro tiro, eu seja um especialista. Por isso, nós necessitamos do equilíbrio entre as duas coisas. Ah, mas como é que eu vou medir esse equilíbrio? Tu vai estudar um tempo considerável, observando quais são o quanto que as pessoas que já estão entregando alguma coisa dentro de determinado assunto já estudaram. Vai fazer uma medida disso. Ah, o melhor no Brasil já estudou tanto e tem 10 anos de experiência. Ah, mas tem uma pessoa aqui que não estudou tanto, não tem tanta experiência, mas já realizou alguma coisa com responsabilidade. Então, eu já sei mais ou menos o quanto eu tenho que estudar. Agora, eu não posso ficar ali em cima do estudo, esperando uma oportunidade ou nunca se sentindo preparado para realizar o que tem que ser realizado. Isso numa gestão, ainda mais hoje em dia que se cobra cada vez mais velocidade, tem muita pessoa que chega em algum cargo de gerência, algum cargo de comando, chega tomando decisão em 5 minutos, 10 minutos, depois vai, quando vê demora 3 dias para tomar uma decisão simples. Não está certo, porque não pensou direito, pode deixar muita ponta solta para dar problema depois, e não está certo o outro também, que acaba sendo o gargalo da organização, né? Essas situações, Arthur, sempre vão acontecer e elas são muito comuns. A gente fica com elas muito mais visíveis quando acontecem situações inusitadas e que não tem tempo de preparação. O que é comum acontecer lá? Tá? Tem numa empresa, em um negócio, uma mudança radical em que de um dia para o outro alguém precisa assumir alguma posição. Nós vimos isso na pandemia, aí nos noticiários, as coisas mudando diariamente. Tu escutava num dia uma informação, no outro dia de especialistas. Uma outra informação que dizia totalmente o contrário. Nos negócios funcionam da mesma forma. Por isso é muito comum, e isso principalmente em empresas familiares, e falo isso com tranquilidade, porque na nossa região nós temos um percentual muito alto de empresas familiares. E aí fica até como uma dica, Arthur. E eu já vi isso, já presenciei em algumas empresas o quanto isso funciona. Não estou falando aqui com o efeito Dunning-Kruger, né, para dizer que já sei muito de um assunto que eu não tenha vivenciado. Mas muitas empresas que existia uma boa sucessão do filho para o pai, ou até às vezes do neto para o avô, ela aconteceu quando isso foi feito gradativamente e quando a pessoa ali, o filho que foi ascendido a diretor na empresa, passou pelos setores que a empresa tem, para conhecer. Porque o que aconteceu? O que acontece? Qual que é a história que se repete? É um pai que começa um negócio e todo negócio pequeno faz com que tu faça tudo. Tu és tudo dentro da empresa. E daí tu aprende com aquilo. Só que aí depois de um tempo a empresa já é grande. E aí o filho cresce, se desenvolve e quer trabalhar nessa empresa, ou o pai o direciona a isso, sem às vezes nem perguntar para ele se ele deseja ou não, mas ele acaba tendo isso como uma única opção e ele vai, só porque ele não pega mais aquela empresa pequena, onde o dono da empresa faz de tudo um pouco e aprende como que funciona aquele negócio. Ele já pega a empresa num outro patamar, a gente fala assim, e aí ele não passa por aquelas etapas, e aí ele não adquire essa experiência. Tanto para os negócios, para os investimentos, para qualquer roda de conversa, é muito importante a gente buscar esse equilíbrio. Eu não estarei eternamente tendo que buscar conhecimento, mas eu não sou o dono de toda a sabedoria, de toda a verdade, porque fiz alguma coisa e deu certo. Matheus, muito obrigado pelo papo, um abraço, até a próxima. Show de bola, meu irmão. Grande abraço, até mais.